Então, para a gente poder praticar essa essência da transdisciplinaridade, a gente precisa ter essa abertura. Então, a abertura epistêmica significa isso, ter acesso a novos paradigmas e estar aberto a transpor para esses novos paradigmas, né? E aí, dentro desses paradigmas, sempre trazendo a valorização dos contextos e das ideias, valorizando principalmente a questão dos conhecimentos, para além dos conhecimentos acadêmicos, como diálogos de saberes. O segundo critério, então, é o respeito à diversidade, a questão de gênero, de religião, de etnias, né, de diferentes etnias, das diferentes culturas, a própria biodiversidade, então, como tolerância à diferença. A estética é isso, a sua ética, respeitando e trazendo a questão da tolerância. E aí o terceiro critério tem a ver com esse rigor linguístico. Então, como fazer essa mediação pedagógica dos consensos mínimos, né? A questão da escuta qualificada. A outra questão importante, a gente vai trabalhar, né, um diálogo valorizando a cultura da paz e a não violência, a cultura da não violência, né, o diálogo não violento. Então, entra aqui nesse critério chamado, então, rigor linguístico. A ética como sendo individual naquele contexto e a estética sendo coletiva, trazendo a ética que a gente carrega, né, para uma tentativa de prática mesmo, da gente dessa coerência. Então, eu tenho que ter esse primeiro ponto, a abertura epistêmica. Eu entendi assim, entender essas palavras que parecem velhas, mas num novo contexto, com novos significados. Então, eu tenho que abrir a minha mente para poder fazer o diálogo, né? O diálogo de saberes entre os diferentes. Ter tolerância aos diferentes significa, eu não preciso concordar com tudo, né? Mas eu tenho que saber ouvir, pelo menos, né? Ter, como dizia Rubem Alves, curso de escutatória, porque a gente tem curso de oratória, mas não tem de escutatória. Rigor linguístico, assim, eu tentar saber minimamente, maximamente, o que eu estou querendo dizer. É um rigor linguístico de ter referências, né, de saber do que a gente está falando. Até entra no quinto compromisso, né, que é usar as palavras de maneira impecável, né, é o primeiro compromisso, e daí vem muito essa história da prática do rigor linguístico, porque é de se fazer entender, né, porque senão não tem o diálogo, né, senão a gente fala sozinho e o outro nem escuta. A mediação tem que ter um diálogo, né, e tem que ter um diálogo com uma comunicação não violenta, de forma empática e respeitosa das duas partes, né, porque tem-se uma relação aí, tem 50% de cada lado, né, tem que ficar neutro, né, nessa mediação, né, de que todos têm algo a se apresentar, daí entra a história da episteme, né, de uma bagagem de um conhecimento, e como ser mediador se não se tiver a tolerância pelo diferente, né? Queria dar um exemplo, assim, para a gente, Julita, de como que é essa relação com esses diferentes grupos, né, tentando trazer esses elementos mais para a nossa vivência, assim, para a nossa prática. Eu estou trabalhando com algumas cooperativas também, além de trabalhar com comunidades carentes, com comunidades pobres. E cada cooperativa tem um jeito diferente de trabalhar, tem um jeito diferente de ser operacional. Então, eu acho que daí vai muito nessa questão da estética transdisciplinar, você trabalhar a política pública mesmo. Você trabalhar como uma política pública, escutando os diferentes para serem iguais. Fazer uma política pública, trazendo a sustentabilidade, entendendo cada ser humano como diferente, mas entendendo cada problema deles, porque tem gente que, por exemplo, assim, nas cooperativas, tem gente que vai lá porque está com fome e porque não tem carteira profissional. Então, é uma maneira fácil deles conseguirem dinheiro e eles estão simplesmente indo lá para poder matar a fome. Aí, quando você começa a trabalhar um pouquinho mais, ele já começa a pensar no estudo dos filhos. Aí ele já começa a pensar um pouquinho no que eles poderiam fazer de diferente. Outras cooperativas já estão um pouquinho mais na frente, já tem essa estrutura um pouquinho melhor, já tem um grupo um pouco mais formado com relação a isso. Por exemplo, assim, o que me aconteceu? Esse tempo atrás eu fui levar uma geladeira, a pessoa falou assim, o que me adianta a geladeira se eu não tenho o que comer?